vocês aqui em Lucas 1, do 39 ao 43. Deixar para meditação, que foi a palavra que Deus me deu nessa tarde. Ele me deu, eu já recebi minha parte e vou passar a parte de vocês. Porque Deus me dá e eu não sou obrigada a comer sozinha, né? Eu compro uma pizza, né, eu compro uma pizza, eu não como a pizza inteira, então eu vou comer uma fatia, vou dividir com a minha irmã, com o Leide, vou dividir com a Thalita, vou dividir com a Nara, vou dividir com quem passar por aqui, nós vamos dividir nessa tarde. Vamos ver aqui, Lucas 1, do 39 ao 43, que diz assim, ó, Maria visita Isabel. Deus falou tão tremendamente comigo, e vai falar com vocês por meio dessa passagem. Diz assim, ó, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou, deu uns pulinhos, sabe, na barriga dela. Agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendito é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. A paz, pastor Romildo, que Deus te abençoe. Então, nós vimos aqui uma palavra da parte de Deus, para os nossos corações nessa tarde, falando a respeito do encontro de Maria com Isabel. Como eu disse para vocês, as promessas de Deus foram feitas lá no Antigo Testamento sobre esses dois projetos, João Batista e Jesus. Os profetas profetizaram a respeito de João Batista que haveria um precursor de Cristo. O precursor é aquele que vem antes do curso, antes do caminho. Então, João Batista, ele viria antes, e Jesus foi profetizado também lá no Antigo Testamento como aquele que iria redimir a humanidade. A primeira profecia, eu já citei aqui em outras transmissões, foi em Gênesis, capítulo 1, quando ele diz, lá quando a mulher pecou, quando o casal pecou, e Deus ele faz a promessa. Ali surge a primeira profecia, dizendo o seguinte, que da mulher, da semente da mulher, iria nascer um que iria esmagar o poder da serpente, iria esmagar a cabeça da serpente. Quando fala de cabeça, fala de governo, de reinado. Então, da semente da mulher, do ventre da mulher, iria nascer um que iria acabar com o reinado de Satanás aqui na Terra. Essa foi a primeira profecia, lá em Gênesis, né? Então, ninguém pega Deus de calça curta, Deus faz tudo perfeitamente, no tempo certo, todas as coisas acontecem. E aí nós vamos observar que esses dois projetos, eu diria assim que foi os dois maiores projetos de Deus dentro das Escrituras Sagradas. Porque João Batista, ele veio num contexto que a nação de Israel ela estava tão desvairada na presença de Deus, que Deus fez silêncio por aproximadamente 400 e poucos anos, que é aquele período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Sabe aquela lacuna que tem lá? Gente, olha, assim é só ver uma página, né? Mas, na realidade, de Malaquias até Mateus, durou aproximadamente 430 anos por aí. E a gente não tem uma data assim precisa. Então, a gente fala aproximadamente. Mas foi mais de 400 anos que Deus fez silêncio com o povo de Israel, para poder o povo de Israel aprender. Porque o desvairo, a loucura da nação israelita, do povo escolhido por Deus, estava grande demais. E aí, Deus deixou de trabalhar, pastora? Não, Deus não deixou de trabalhar, mas ele ficou em silêncio. E aí, quando a promessa do projeto de Deus para a vida de Isabel, trazendo João Batista, chega, João Batista nasce nesse cenário, nesse contexto que Israel estava vivendo. E João Batista, ele vem tão cheio do poder de Deus, que ele vem para quebrar 400 e poucos anos de silêncio na história da humanidade. Mas e os outros que estavam lá nessa época? Os fariseus,
os saduceus, como Jesus falava, os hipócritas. Estava tudo ali. Conhecia a Torá sabe, de fio a pavio, como dizia a minha bisavó. Conhecia de frente para trás e de trás para frente a Torá. Mas colocar em prática que era bom, não colocava. Sabe? É igual Satanás. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não coloca em prática. Ele conhece tanto que estremece, como a Bíblia diz, mas ele não obedece. Então, assim era o contexto naquela época. O povo conhecia os sacerdotes. Um sacerdote conhecia muito bem a lei e a Torá. Mas eles não viviam o que a Torá falava que era para eles viver. Eles viviam do jeito que bem entendia, a seu modo. Não, eu acho que está certo, é isso aqui que está certo. Eles viviam debaixo de leis, de cerimoniais, de rituais, e eles achavam pouco que tinha na lei, queria acrescentar mais como diz, uns mantras, né? Mais umas coisinhas a mais. Por isso que Jesus vem falando assim, que eles atavam fardo, faziam fardo, jogavam em cima do lombo, vamos dizer assim, em cima do lombo dos outros, mas eles nem sequer tocavam naquele fardo. Né? E aí nós vamos observar que esse primeiro projeto chamado João Batista, ele vem primeiro, ninguém dava nada por esse projeto, porque olha quem Deus escolheu para poder trazer esse projeto à tona. Uma senhora que já tinha encerrado o ciclo menstrual. Isabel já não tinha mais ciclo menstrual. Ela não estava preparada para engravidar. A Bíblia diz que Deus visita Isabel, visita o marido de Isabel, Zacarias, lá quando ele estava oferecendo sacrifício, lá de orações lá no altar, e a Bíblia diz que o anjo chega e fala com Zacarias, e até Zacarias duvidou, porque ele já era avançado de idade. Às vezes Deus fala que tem um projeto extraordinário na nossa vida e a gente fica tipo Zacarias, duvidando. Mas toma cuidado, porque Zacarias ficou mudo porque duvidou, viu? Só abriu a boca depois que o projeto aconteceu. Às vezes Deus nos emudece, nos coloca no modo soneca, né? A gente, desse assim, gente, não tem culpa. Deus coloca a gente em silêncio lá no canto para poder até que o projeto aconteça, porque a gente passa o tempo, o percurso, sabe que a gente está sendo preparado para o projeto, a gente passa murmurando muito, a gente passa duvidando. Aí precisa Deus deixar a gente assim de molho um pouco mudo no canto até o projeto, chegar a hora do projeto concluir, para ele soltar a nossa língua, né? Soltar o que tem dentro de nós para fora. Mas, enfim, voltando aqui, a gente observa que ninguém apostaria num projeto que viria de dois idosos. Deus poderia ter escolhido uma virgem também, um casalzinho novo para trazer João Batista, mas Deus, ele sempre vem na contramão, ele nunca vem de onde a gente espera. Não é assim, pastor Romildo? A gente vem, a gente está esperando vir daqui e o Senhor está vindo por lá, dando a volta e pega a gente de surpresa. A gente está de olho aqui, achando que está vindo daqui. Né? E Deus está conversando com o pastor Romildo. A gente está achando que Deus está enviando daqui, que a provisão está vindo daqui, que o sustento está vindo daqui, que a coisa vai acontecer aqui. Deus está vindo por aqui, porque os pensamentos, pastor Romildo, do Senhor, como a palavra de Deus diz, são mais altos do que os nossos, e os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Nós temos uma mente muito limitada, mas a do nosso Deus não, ele raciocina 100% e ele sabe perfeitamente como trabalhar e como trazer o sustento, a provisão, como sustentar a obra dele, como manter a obra dele de pé, ele sabe de todas as coisas e ele sabe como fazer, a gente só tem que descansar nele e crer na promessa dele, que ele é fiel para cumprir. Pronto, falei. Então, voltando aqui, nós vamos ver que Deus vem cumprindo esse projeto por meio de dois idosos. E já desde o ventre, nesse encontro, eu digo assim, que o primeiro batismo com o Espírito Santo não foi em Atos dos Apóstolos, foi no encontro de Jesus Cristo com João Batista, os dois tudo no ventre. Quando Maria chega com Jesus no ventre, olha que Isabel não viu uma barriga grande, não, porque a diferença de idade de João Batista para Jesus é de 6 meses, quando nesse encontro aí, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Então,
Eu posso imaginar que a barriguinha de Maria nem estava aparecendo. Talvez Isabel nem sabia que ela estava grávida. Pai de... Talvez Isabel nem sabia. Mas quem habitava em Isabel já sabia. Não o João Batista, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Né? A unção de Deus na vida de Isabel provocou essa certeza dentro dela. E ela foi tão cheia do Espírito Santo, tanto ela como quem estava no ventre, ao receber a saudação de Maria, aquela que estava carregando, transportando o projetão de Deus no ventre, que João Batista já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Você consegue imaginar montar esse cenário extremamente fértil? Terrível, sabe? O profeta tem que ter a mente fértil, né, pastor Romildo? E a gente monta todo o cenário. Isabel com aquela barriga já, que o neném já estufa na barriga, já faz ondinha, mexe para lá e mexe para cá, e de repente chega uma com a barriga que nem aparece nada, e talvez ela nem sabia ainda da gravidez de Maria, porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube para poder botar a boca no mundo e dizer, tô grávida. Colocar uma ultrassom lá dizendo que o povo está grávido. Nós não tinha, né? E então, a comunicação era um pouco difícil. E a gente observa que Maria vai visitar, e quando chega lá, mesmo se Isabel vê uma barriga grande na Maria, só pela saudação, o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, e testifica das grandezas de Deus nas nossas vidas. E quando Maria saúda a Isabel, o primeiro a reagir foi o primo de Jesus, lá dentro da barriga. Começa a saltar e se alegrar. E quando ele começa a saltar e se alegrar, que eu imagino, assim, eu tenho uma mente fértil, eu imagino que foi naquela hora que João Batista foi cheio do Espírito Santo, que João Batista foi revestido de poder, para poder quebrar 400 anos de silêncio, ele já veio cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aí a gente vê que João Batista, que não ficou só em João Batista, porque o poder de Deus, quando ele vem, ele é contagiante, ele é poderoso. É igual um palito de fósforo, que você risca o palito aqui no lugar, mas daqui a pouco a mata todinha está pegando fogo. Assim é o poder de Deus por meio das nossas vidas. Um profeta está cheio do Espírito Santo, ele começa a ministrar a palavra, daqui a pouco está todo mundo ao redor cheio do Espírito Santo, porque o poder de Deus é contagiante, ele contagia as pessoas. O Espírito que habita aqui, que habita aí dentro de vocês e testifica que a palavra vem da parte do Senhor. E aí a gente observa que Maria saúda, Isabel recebe a saudação, João Batista automaticamente recebe também, e todos são cheios do Espírito Santo. E Isabel começa a profetizar, e já começa a falar sobre o projetão de Deus que estava ali dentro. Eu creio que Maria foi ali só para receber confirmação de tudo que Deus já tinha falado. Não porque ela estava duvidando, mas os processos na vida dela estavam começando. Aliás, já estava em andamento os processos da gestação do projeto de Jesus, de Deus, através da vida de Maria, no ventre dela. Porque primeiro ela era uma virgem, não era casada. Imagina o bafafá que foi. É porque a Bíblia não trata desses detalhes. Porque se tratasse, se fosse igual às redes sociais de hoje, que o povo é um Zé Povinho danado, cada um ia fazer um texto contando como é que foi. E um ia exagerar mais do que o outro, você não tem noção. A vizinhança de Maria falou que obra do Espírito Santo, coisa nenhuma. Ela fez foi aprontar. A gente nunca se coloca no lugar de Maria. Naquela época, naquele contexto histórico, naquela cultura, a gente não se coloca no lugar dela para saber o processo que essa mulher passou para poder trazer o Salvador ao mundo. A gente não tem noção. E a gente só olha o lado romântico da coisa, a gente romantiza tudo. E a gente olha assim, a gente fala que maravilha, olha, Maria foi agraciada, aquela coisa, mas ninguém se põe um pouquinho no lugar de Maria e passa um pouquinho do que Maria passou naquele contexto lá, sabe, naquele cenário lá. A gente não para de jeito nenhum para poder pensar nisso. E a coisa pegou fogo, a coisa foi tão boa, né? E Deus encheu João Batista no ventre do Espírito Santo. Deus encheu Isabel do Espírito Santo. Isabel começou a profetizar. E daqui a pouco Maria também. Se você observar aqui, logo em seguida, começa o cântico de Maria.
Isabel acaba de profetizar, acaba não, que ela nem acabou, eu creio que aí o fogo pegou, como diz o povo do reteté, né? As canelas de fogo, foi encontro de duas canelas de fogo, do manto, e ali o poder de Deus foi tão grande, começou em João Batista dentro, porque tudo ia começar por João Batista naquele contexto. João Batista foi cheio, presta atenção. Isabel foi cheia, porque era quem estava carregando, era a estrutura que estava carregando a essência. E aí o fogo alastrou e pegou Maria também. Daqui a pouco Maria começa a profetizar também, gente. A gente não é obrigado no meio do processo passar só prova e não ser cheio do Espírito Santo, não. Até porque se Deus não nos encher do Espírito Santo, a gente nem fica de pé. Só misericórdia de Deus. Mas Deus cuida até desses detalhes. No meio dos processos, no meio do choro, no meio da dor, no meio da suposta fraqueza é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. No meio da dor é onde Deus vem e diz, olha, eu estou contigo. Não sou do teu lado, não. Tem momentos que eu estou te carregando até no colo, porque se eu não te carregar no colo, tu fica plantado, aí não sai nem do canto. Tu entra dentro do quarto, fica depressivo, e nem sai mais daí, mas sou eu que te incomodo. Gente, pasme vocês, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu passei algumas provas na minha vida que eu lutei para entrar em depressão e Deus não deixou. Pastora louca, como é que pode uma coisa dessa? Sabe o que é você lutar? Você falar, eu não quero levantar da cama, Deus. Hoje eu não estou boa, o senhor já vê como estou boa, eu quero ficar deitada. Deus, eu estou irada. Deus, eu estou revoltada. Deus, eu estou assim. E aí eu virar para o outro lado da cama e tentar dormir, e o coração começa a queimar, queimar, queimar. Deus está conversando com alguém aqui. O coração começa a queimar, 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 e você fica agoniado. Meu Deus, que angústia! Não dá nem para ficar deitado. Não dá mesmo, porque é Deus que está, sabe, ardendo o teu coração para fazer você pular da cama e fazer as coisas e sair da depressão. Porque o que Satanás quer é te pôr num quadro depressivo. Então, quando você estiver querendo, ficar mais um pouco na cama, lutando, porque eu já passei por isso. Estou falando que a gente luta. A gente não quer saber que morreu, a gente quer chorar. Aí a gente quer deitar mais um pouco, a gente quer dormir mais um pouco. Ainda está cedo, Deus, olha, 10 horas. Ai, 10 horas, muita gente já está querendo voltar do serviço. E a gente está querendo dormir porque a gente está angustiado, a gente está depressivo, a gente não quer sair dentro do quarto. E aí Deus fala assim, você não vai ficar na cama, não. Hoje eu não vou usar profeta, hoje eu não vou usar mensageiro, não. Hoje você vai levantar. E aí começa a dar uma agonia tão grande na gente que a gente mete os pés da cama, porque se a gente ficar, a gente infarta. Então, levanta, começa a lavar a louça, começa a limpar isso, começa a fazer aquilo, começa, pega um ônibus, vai para aqui, vai fazer uma visita para o outro lado. Quando volta, fala, glória a Deus, meu dia foi abençoado. É simplesmente Deus trabalhando para não deixar a gente cair em depressão, para não deixar Satanás, para não dar o gostinho. Teve um dia que eu falei assim, eu vou entrar dentro do quarto, Deus, eu não vou sair nunca mais dentro desse quarto. Quando eu falei assim, o pastor Romildo, que está aqui conosco, ele conhece. A irmã Soraya, da Assembleia de Deus do Belém, ia passando aqui na frente. Já ia lá na frente. Ela voltou, me chamou no portão. Eu doido para ir para a cama. Entrar dentro do quarto, não sair nunca mais. Aí ela voltou e chegou no portão e falou assim, olha, eu estava indo ali na casa do meu filho, fazer uma visita para ele. Eu já estava indo ali na frente, mas Deus mandou eu voltar aqui e chamar você no portão e dizer para você assim, ó, porque Deus me mostrou assim, ó, uns remédios tarja preta na prateleira, assim na frente, e eu vi a mão de Deus fazendo assim, ó, e jogando todos os tarja preta lá fora, e disse, nesse quadro você não entra nunca mais. Eu estou te libertando da depressão. Você teve um dia na depressão, mas nunca mais você vai entrar na depressão, porque eu, Senhor teu Deus, não vou deixar isso mais acontecer. E Deus, ele está conversando com alguém aqui nessa tarde. O Senhor tem zelo, o Senhor tem cuidado. E Deus, ele não vai deixar alguém aqui continuar dependente de tarja preta. Deus vai te dar libertação. Deus vai te arrancar da depressão. E isso daí é só um momento que você tem passado para você dizer, como eu estou dizendo hoje, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus cura, sabe? Primeiro nós somos feridos para depois a gente curar. Aonde existiu uma vergonha muito grande, Deus trará dupla honra. Mas é no tempo dele, não é no tempo da gente.
A gente é muito apressado. E é por conta dessa ansiedade que a gente entra no quadro de depressão. A gente não sabe esperar no Senhor. A gente quer que aconteça as coisas no nosso tempo. E quando isso não acontece, nós nos enclausuramos. Nós fazemos igual a ostra. Entra lá dentro da concha e fica lá. E é nesse momento que você fica dentro da ostra que você está sendo preparado para ser uma pérola. Desceu agora, quentinho. Você está sendo preparado para ser uma pérola. Para depois servir de adorno no pescoço de alguém. Para depois servir de socorro na vida de alguém que esteja precisando. Como um dia eu passei, e hoje eu tenho certeza que eu estou sendo boca de Deus para a vida de alguém aqui, que está aqui ou que irá me assistir. Então, Deus, ele ainda liberta a gente. Deus, ele ainda nos traz cura na alma. Deus nos desprende dos grilhões da depressão, da crise de ansiedade, da síndrome do pânico. Deus, ele é poderoso. A Bíblia diz que Deus, ele faz as trevas, mas ele também cria a luz. Ele fere, mas ele também cura. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, confie nele. Voltando aqui, eu vou encerrar. A gente já conversou aqui que ninguém apostaria em Isabel. E também a gente não apostaria em Maria. Porque quando a gente está meio assim com a vista embaçada diante de Deus, a gente olha para aquilo que é aparente. Não, vai vir dali. Ali tem, vai vir a provisão dali. E às vezes Deus levanta alguém que não tem, mas o pouquinho que ela tem, Deus traz provisão por meio dela. Só para vir contrário à nossa natureza, à nossa visão tão curta, né? E Maria, ela era de família, não era de família nobre. Deus poderia ter escolhido alguém da elite, lá da linhagem sacerdotal, lá no topo, que estava no auge. Deus poderia escolher alguém lá dos palácios do governo, do rei. Não, Deus escolhe quem ele quer. E não, ser humano nenhum tem que questionar de onde foi que veio. Se veio do deserto da Judéia, se veio de uma aldeia pobretona, como muitos falaram assim, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque ninguém esperava coisa boa de Nazaré. Mas Deus suscita alguns diamantes, é de dentro da lama mesmo, é de lá de onde ninguém espera. Um diamante é encontrado na lama, não é encontrado no topo de alguma coisa para exposição, não. Até ele chegar lá, no lugar da exposição, ele foi tirado primeiro, foi da lama. E aí tem todo um processo para poder ser exposto. Deus, ele trabalha nesse sentido, ele trabalha dessa forma. Aliás, a graça de Deus, ela é multiforme. Deus, ele tem uma história para cada um de nós e ele não se embaraça com nenhuma delas. Pasmem vocês. Eu não dou conta nem da minha história, que dirá da dos outros. Não é verdade? E às vezes a gente quer dar tanto conta da história da vida dos outros que a gente acaba se perdendo na história nossa. Mas se a gente parar para pensar, a gente não dá conta nem da nossa história, nem da nossa vida. É que a gente tem uma mania esquisita, sabe? Ser uma tão esquisitice, né, Florzinha, paz? A gente tem umas esquisitice, irmão, tão danada, que a gente mal está dando conta do que está ao redor do nosso umbigo, a gente quer dar conta da história do outro. Mas Deus trabalha, deixa a história do outro. Deus trabalha na história do outro do jeito que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. E a gente não tem que questionar Ele, a gente não tem que questionar nem pela nossa, que a gente está vivendo, não é pela que dirá pela dos outros. A gente só tem que orar, ajudar você, irmão. Né? E aí nós vamos ver que, finalizando aqui, chega o momento, João Batista, engraçado, gente, João Batista foi esse processo todinho para poder acontecer o projeto na quebra de silêncio de Deus com o povo dele. E aí o ministério de João Batista durou só 6 meses. Nossa, pastora, só isso. Só isso, 6 meses. Chegou o momento de Jesus entrar em cena e João Batista sair da cena, do cenário. Herodes vai lá e manda cortar o pescoço de João Batista, que absurdo, e não era servo de Deus, por que morreu desse jeito? A gente tem uma língua que se a gente tivesse lá na época, é misericórdia. A paz, irmã Lucinha, a gente ia dizer, nossa, é João Batista.
Não é tão cheio do Espírito Santo. Por que João Batista morreu desse jeito? Porque ele tinha que partir, querida. Porque ele tinha que partir, querido. Ele tinha que partir para a eternidade. Ele não ia ser mumificado vivo aqui. Então, de alguma maneira, ele tinha que partir para a eternidade. A gente tem uma mania feia de querer escolher até qual é o tipo de morte que o cristão deve morrer. A hora que chega a hora, Deus usa um tiro perdido, Deus usa uma bala perdida, Deus usa um acidente, Deus usa o que ele quiser para poder nos tirar dessa carcaça, dessa estrutura e nos levar para ele, nos conduzir para ele, para a eternidade. E se fosse nos dias de hoje, a gente ia criticar. Nossa, João Batista era tão cheio do Espírito Santo. O ministério dele só durou 6 meses, meu Deus, misericórdia. Só 6 meses, misericórdia. Dentro de 6 meses, João Batista fez o que os sacerdotes e sumos sacerdotes, em 400 e poucos anos, não fizeram. Glória a Deus por isso. Que Deus levante muitos João Batistas nessa tarde, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. Deus ele está levantando uma geração de Elias e de João Batista para os dias atuais, porque a rebelião está muito grande. A doidice na humanidade está muito grande. Está ultrapassando os termos de Sodoma e Gomorra. E aí, João sai de cena e entra Jesus, o projetão, a culminância do projeto de Deus. O ponto culminante. E o ministério de Jesus dura aproximadamente 3 anos e meio. Olha o processo que Jesus passou desde o ventre, junto com Maria, até a consumação do ministério dele. Paz, Peterson. Que Deus te abençoe, meu amado. Dá paz para rei. Então, a gente observa que não é o, o ministério longo que nos faz ser cheio do Espírito Santo. Não é o ministério longo que diz que nós vamos ser diante de Deus, mas é a essência desse projeto, dentro desse tempo que nós vamos cumprir a missão aqui na Terra. É o propósito para o qual esse projeto foi levantado. Outro dia eu falei assim, Senhor, eu acho que meu ministério já encerrou. Eu acho que o meu ministério já encerrou, Jesus. Acho que o meu ministério é igual o de João Batista, 6 meses, tá bom demais. Ou então eu sou igual o ministério de Obadias, de Amós, de Abacuque, foi rápido. Demorou tanto, não. Eu acho que o meu encerrou, você não acha que já encerrou, não? E Deus levanta alguém e diz, eu coloquei só uma vírgula. Ainda tem muito para acontecer. E eu querendo já partir para a eternidade, falei, Deus, estou querendo descansar. O mundo está tão cansativo, Senhor. Meu corpo, eu estou sentindo assim tão pesado essa vida. E Deus falou, tu ainda vai viver muitos anos. Eu falei, misericórdia, sabe? Então é isso, meus amados. A palavra que Deus pôs no meu coração nessa tarde. Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, de uma forma diferenciada. Eu não sei quanto tempo vai durar esse projeto, quanto tempo vai durar o teu ministério, sabe, para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Mas o mais importante é que você esteja alinhado com os céus para que isso venha acontecer. Porque João Batista, ele não brincou de ser cristão. E eu estou sempre falando, gente, não brinca de ser cristão, não, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Uma guerra muito grande entre o reino da luz e o reino das trevas. E às vezes eu sinto que parece que a igreja está cochilando e que as trevas estão prevalecendo. Outro dia eu vi uma discussão na internet por conta de algumas coisas que estão acontecendo e falando que vai ter uma marcha para tal entidade, para isso, e era só o que me faltava, e eu entrei lá e falei assim, olha, se Deus pudesse contar com mais Elias durante o reinado de Isabel e Acabe, não estaria acontecendo isso. Então, está na hora da igreja parar de tanto blá, 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 fechar a boca e começar a agir mais e falar menos. Porque se Deus pudesse contar com muitos João Batista no dia de hoje, com muitos Elias nos dias de hoje, o cenário não estaria do jeito que estava, do jeito que está. Porque se a luz, onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Se as trevas estão invadindo, é porque a luz está omitindo. É porque a luz está ficando debaixo da mesa, debaixo da caverna, está dentro da caverna. E Deus
nos fez um candeeiro, eu dizia essa semana, Deus não nos fez um candeeiro para colocar debaixo do velador, para colocar debaixo da mesa, não. Ele nos fez, foi para colocar lá no topo, sabe, para tudo que tiver ao redor ser iluminado. Mas muitas das vezes nós estamos querendo ficar debaixo da mesa, nós estamos querendo ficar debaixo do velador, nós estamos querendo ficar dentro da caverna, e aí as trevas estão vindo e estão tomando conta. Então está na hora da igreja despertar, porque dentro de pouco tempo, como eu disse no começo dessa transmissão aqui, dentro de pouco tempo, Deus irá permitir, porque Deus mostrou descendo de lá dos céus. Não foi suscitando aqui da terra, era descendo lá dos céus. Vocês sabem que principados e potestades, eles atuam na região, na esfera espiritual. E Deus me mostrava como se fosse um meteoro muito grande, uma bola de fogo muito grande, descendo sobre a terra, e por onde ela descia rolando, ela descia destruindo tudo. E Deus me aproximou desse suposto meteoro, dessa bola de fogo, para eu escutar quem era que estava por trás daquele meteoro, quem era que estava causando tudo aquilo. E eu só vi um rugido como se fosse de leão no meio daquele fogo, mas não era o leão da tribo de Judá. Não era. Deus falou bem assim, é Satanás. Satanás que está vindo dentro dessa bola de fogo aí, está descendo para destruir, para onde ele colocar as patas dele, ele destruir. Alerta o meu povo para isso. E eu saía correndo naquela visão e dizendo, gente, vai buscar refúgio. Gente, corre porque... E aí eu só ouvia aquele barulho, ó, dentro daquela bola de fogo. E aonde aquela bola ia rolando, assim, sabe? Ia queimando, ia destruindo tudo. Então fica um alerta da parte do Senhor para as nossas vidas, para a gente buscar enquanto a gente pode achar. O que vai acontecer, eu não sei porque Deus não entrou em detalhes, só me mostrou isso. E eu sei que coisa boa não é. A paz, irmão Carlos. Dê a paz para a irmã Elilde e toda a família. Então, nós vamos encerrar nessa tarde essa palavra que Deus colocou em meu coração, né? Jesus, ele vem e cumpre o propósito, o maior projeto de Deus para a humanidade foi Jesus, o plano da redenção. Jesus vem e ele cumpre o propósito de Deus aqui na Terra, nos resgatando. Paz, irmão Márcio, Felício, nos resgatando, nos redirecionando com o Criador por meio do sacrifício da cruz. Eu falo assim de uma maneira bem simples, para que todos consigam entender, tanto quem já conhece a Bíblia como quem não conhece. O propósito, o projeto de Deus para a humanidade, por meio da pessoa de Jesus Cristo, não foi outro senão nos resgatar. Traduzindo em miúdos, nós éramos reféns de Satanás, nas mãos de Satanás. A gente estava sequestrado por Satanás. A gente era refém de Satanás. E por meio do sacrifício de Cristo, né, irmão Carlos, na cruz do Calvário, ele vem e ele paga esse resgate com o sangue dele e ele nos traz de volta para o Criador. Então, qual é a minha parte em tudo isso? É aceitar esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu seja reconectada com o céu, para que eu venha a ser redirecionada, para que a terra seja alinhada com o céu. E que quando eu deixar aqui a estrutura, eu esteja preparado para estar com ele. Outro dia eu falava assim, não tem como eu rejeitar Cristo a vida inteira, virar no giraia quando alguém fala do evangelho para mim, e no dia da minha morte, achar o povo começar a dizer que eu estou indo para as mansões celestiais. Se eu não aceitei, se eu não quis saber de me relacionar com o dono da eternidade enquanto eu estava aqui, se eu não quis aceitar o plano dele para a minha vida, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para me redimir, para me redirecionar com o Criador, como que eu vou me reconectar após a morte? Porque tem gente que morre, mas não aceita Jesus. Tudo isso por conta de eu vou falar uma palavra que muitos se escandaliza, de uma desgraça chamada religião. Desgraçado quer dizer desprovido da graça de Deus. Religião, ela é desgraçada, porque ela
cria contenda entre a criatura e o Criador. Ela não religa, a religião em si, ela não religa a criatura com o Criador. Não é isso, irmão Carlos? Ela não religa, ela não reconecta a criatura com o Criador. O único que pode reconectar a criatura com o Criador é Jesus Cristo, por meio do sacrifício dele. Ele derramou até a última gota de sangue para poder nos dar esse direito à eternidade, para poder nos resgatar, pagar o resgate, sabe? Tá aqui, ó, Satanás. Rasguei a cédula de dívida que a humanidade tinha com meu pai e eu estou entregando de volta a humanidade para quem é de direito. Então, o que tem de tão difícil na nossa vida que nos impede, que nos leva a rejeitar Cristo até o último momento e depois achar que depois da morte nós vamos nos reconectar em qual plano? Se nesse plano terrestre a gente não quis saber dele, a gente não quis papo, a gente não gosta nem de ouvir crente. Crente não, crente que crente até o diabo é. A gente não gosta de ouvir um propagador do evangelho da paz, gente. Eu lembro quando eu estava no mundão aí, misericórdia. Então, a esperança para quem ainda está desse jeito. Mas a esperança é enquanto está com vida. Não passa a vida inteira rejeitando os caminhos do Senhor, não. E depois, lá no final, querer pular e cair de paraquedas no caminho do Senhor, porque você não sabe se vai dar tempo de você se arrepender antes de você fechar os olhos aqui na terra e abrir num outro plano, numa outra eternidade, né? Isso mesmo, irmão Carlos. A salvação é um presente de Deus, porque é um dom, né? É de graça, gente. Não envolve dólar, não envolve euro. Você não tem que trabalhar para conquistar a salvação. Você só precisa ser obediente à Constituição dos céus, porque a gente vive numa terra corrompida, mas a nossa cultura tem que ser dos céus, né? A nossa Constituição não é a Constituição que rege Brasília, que rege o Brasil, não. A Constituição que nos dá direito à eternidade é uma Constituição lavrada nas Escrituras Sagradas, né? Então, que fique essa palavra para o nosso coração. Confia no teu Deus de todo o teu coração, que Deus irá fazer o que precisa ser feito para te conduzir ao momento do projeto nascer, sabe? Como uma mãe que dá à luz a um filho, assim será o momento que o projeto começar a despontar na nossa vida. Mas deixe o Senhor trabalhar do jeito que Ele quer. Não questione, não indague, somente confia. É só isso que Deus quer da gente. A gente sofre muito porque a gente é murmurador, né? E de vez em quando é preciso vir uma serpente abrasadora dar umas picadas na gente, para a gente ficar quieto no canto da gente, pedir misericórdia para o autor consumador da fé. É umas coisas assim de doido, né? Deus só quer que a gente confie. É isso. E ponto. Então, fica essa palavra no coração de vocês, tá? A paz, irmão Fábio. Então, fica essa palavra nos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um que aqui está, a cada um que vai entrar, as famílias de vocês, representadas aqui por vocês, as famílias de vocês que irão entrar, que são representadas por vocês. Se não tem ninguém na tua casa disposto a se colocar de pé, seja você o primeiro. E através de você, Deus vai fazer coisas sobrenaturais no meio da tua família. A gente, às vezes, principalmente, isso acontece muito entre casais. Ah, eu só vou para a igreja quando ele for. Porque vai que eu vou e ele me mata na unha indo para os bares e para as baladas. Oh, quem está te chamando é Deus. Se Deus está te chamando, ele é poderoso para chamar ele também, tirar ele das baladas. Ó, já ia fechar. E Deus me trouxe isso daqui. Deus, ele é poderoso para tirar alguém das baladas, tirar alguém da cachaça, tirar alguém da dependência química. Não é, pastor Carlos? Deus, ele é poderoso para fazer isso. Não precisa você esperar seu marido se converter para poder você ir para a igreja dar o primeiro passo, não. Você que é marido também, precisa esperar sua esposa. Ah, minha esposa é difícil demais, irmão. Eu não vou, não, só vou se for junto com ela, porque eu não vou aguentar passar a prova. Tu aguentou ela até o dia que não aguenta depois. Tu aguentou se servir ao Senhor.
Então, coloca o teu caminho na mão de quem pode fazer todas as coisas e deixa ele conduzir, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e um beijo no coração de cada um.